Eu fiquei sentado, aquela pureza daquele coração entrou dentro da minha mente. Sentei na caminha da defunta e fiquei pensando: Deus, como alguém pode ser feliz aqui? E Deus disse: meu filho, qualquer lugar é o melhor lugar do mundo. Quando alguém construir um altar para mim naquele ambiente. Do que adianta você ter uma casa e não ter um lar? Do que adianta você ter cama e não ter sono? Do que adianta você ter mesa e não ter comida? Do que adianta ter comida e não ter fome? Do que adianta ter religião e não ter salvação? Cara, eu comecei a chorar copiosamente. Senhor Antônio, calma, pastor Luiz, calma que Deus vai te abençoar. Efésios capítulo 5 e o versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade, bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das suas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho onde há dissoluções ou contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meu Deus, que aula! Que aula de uma rotina de obediência. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria rotina de obediência. Parece que a gente tem medo da rotina. Você precisa entender que, como o Fábio falou aqui, a rotina celestial, irmãos, ela tem novidade de vida. Ela tem revelações. As pessoas não praticam uma vida de rotina celestial, elas sempre querem inventar algo novo. Você não precisa inventar algo novo quando você anda numa rotina celestial, porque uma rotina celestial, ela já é um caminho de novidade de vida. As coisas vão se descortinando diante de você diariamente, coisas que você já leu, releu, ouviu, mas tem o dia que aquilo fala ao seu coração. E muitas pessoas têm medo da rotina. A minha vida é uma rotina, porque ela está acostumada com aquela vida: casa, trabalho, família, família, trabalho, casa, casa, trabalho, família, uma vez por ano lazer, e depois passa o ano inteiro pagando aquelas férias. Ela está acostumada com a rotina. Mas eu quero dizer para você que uma rotina celestial, ela vai tirar você da mesmice. É um convite do Senhor. Ora, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andai como filho da luz. A luz, ela sempre vai trazer revelações. A luz sempre vai manifestar aquilo que está oculto. Então pense nisso.
Você não consegue crescer em Deus sem rotina. Você não consegue criar filhos sem rotina. Rotina protege, rotina pontualiza, rotina é certeza de excelência. Mas como nós estamos acostumados a lidar com as demandas da terra, a rotina te assusta. Aquela rotina de vida com Deus, de oração, de jejum quando a carne está aflorada, aquela rotina de adoração. Às vezes eu fico pensando, eu já pensei assim, quando eu vi os meus avós, eu era menino, eu vi os meus avós daquela rotina cristã, de devoção, aquela devoção da minha avó encostava assim no armário, no tagé e ficava cantando aleluia. O vô lia os versículos da Bíblia, e às vezes eu sentava na mesa com eles e eu começava a chorar, aleluia, ele fazia aleluia, você só escutava o eco, lia a Bíblia. Aí de vez em quando você olhava para aquele velho, ele estava chorando assim, lágrima correndo, um homem duro. Tudo bem, vô? Tudo bem. Mas por que o senhor está chorando? Estou pensando em Jesus. E eu ficava pensando, cara, a vida deles é só isso. Eu não entendi aquilo. Puxa, a gente menino querendo ganhar o mundo, querendo fazer tudo. Eles só viviam aquilo. Mas eu te garanto que eles não viviam na mesmice. Se você está sobrecarregado, talvez pode ser que você não esteja sendo eficaz na sua rotina. Porque a rotina ela tem que ser criada de cima para baixo, não de baixo para cima. O que eu faço precisa fazer parte da rotina celestial. Porque essa rotina celestial é um caminho de novidade de vida. E o Senhor aqui está falando aos Efésios, olha, vocês eram de um jeito, agora vocês são de outro. Por que você não muda a sua forma de vida? Por que você não muda a sua forma de vida? Agora, para mudar a forma de vida, eu preciso mudar a forma de pensar. Pensamentos dão início às ações. Paulo vem explicando aos Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, no capítulo 3, ele diz, buscai as coisas que são de cima. Pensamentos dão início às ações. Você passa o dia inteiro pensando em luta, pensando em guerra, numa rotina de igreja. Eu tenho ido de muitas igrejas, irmãos, eu tenho viajado o mundo nos últimos 30 anos, mas constante mesmo. Em 2019, eu fiz 153 viagens de avião. A gente mora no sul, cada lugar que você vai no Brasil, você pega pelo menos 2 aviões para ir, 2 para voltar. Está explicado mais ou menos isso. Mas eu passei grande parte dos meus dias viajando, 2023 também, viajamos muito. Já estivemos em muitas nações, eu creio que mais de 50. Mas eu tenho visto muitos pastores cansados da sua rotina. Tem pastor que pensa que Deus deu uma igreja para ele para matar ele. Deus olhou ele em casa, vivendo bem, Deus diz, vou dar uma igreja para esse cara, ele está muito folgado. Tem gente que pensa que a obra de Deus é para judiar dele, é para maltratá-lo. Não, querido, você não pode cuidar das coisas do céu com a cabeça na terra. Você não pode cuidar das coisas do céu preso nas demandas da terra, nos acontecimentos da terra. Então quer dizer que eu vou ter que viver isso? Rotina sim, ela pode ser flexível, mas rotina é decisão. E as escolhas precisam estar submissas às decisões. Rotina é quando eu submeto a minha vida naquilo que Deus está fazendo. E sem rotina, você pode estar perdendo muito tempo. É claro, a carne está cansada, a gente está doido para chegar em casa. Não é? A carne cansa, não é? Quando eu viajava, tinha um menino solteiro que viajava comigo, nós 3 casados e o outro era solteiro. Nós dizíamos, agora nós vamos para casa e vamos desfrutar. Você que essa vida miserável de solteiro, vai para casa assistir televisão, né? Na época não tinha Netflix ainda. Eu disse, vida desgramada. Claro, a carne cansa, o corpo cansa.
Mas, querido, numa rotina celestial, você vai viver coisas que você talvez não esteja emocionalmente preparado para isso. E quer saber, nós nunca vamos estar. Nós nunca vamos estar. Sem rotina você pode estar perdendo muito tempo. E tempo é algo espiritual. Como isso, pastor? Porque quem é que quer roubar seu tempo? Quem é que quer roubar seu tempo? Porque tempo é vida. E quem é que quer roubar a sua vida? Tempo é vida. No que você gasta a sua vida define a sua crença. Mas eu sou empresário, pastor. Eu não sou pastor, mas eu não estou falando isso para pastores simplesmente. Estou dizendo para todos. Porque se nós estamos perdendo tempo, quem quer nos cansar para que a gente não tenha tempo de buscar a Deus e adorar a Deus e servir a Deus? E se eu não estiver comprometido com a rotina, meu time também não vai estar. Crie um dia assim para imprevistos, para aquele dia para resolver BO, mas tenha uma rotina. Os nossos movimentos na obra de Deus não podem ser fruto dos nossos pensamentos impuros ou dos nossos desejos cobiçosos. Eu vou repetir, nossos movimentos na obra de Deus não podem ser frutos dos nossos pensamentos impuros e desejos cobiçosos. Por não conhecer uma rotina celestial, uma forma de vida, pastor Fábio estava fazendo da oferta e falando como que o céu vê a igreja. E o que o Senhor espera de nós. A pergunta das pessoas, como é que eu adoro a Deus? Como é que eu vivo financeiramente? Como é que eu ando no casamento? Você liga na internet, está lá 5 passos para ter um casamento feliz, 10 passos. Ô irmão, é só ter uma rotina celestial. Deus vai te instruir. Construa sobre fundamentos eternos. Construa um futuro em cima de fundamentos que se apoderarão da vida eterna. E aí você vai saber a diferença de valores. E aí nós vamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem. Viver uma rotina celestial. A Bíblia relata um homem em Atos capítulo 7, que ele vivia ali numa rotina, ensinando, pregando, servindo. Mas um dia Estevão começou a ver aquilo que ele estava falando. Ah, meu irmão, eu oro para que você comece a ver aquilo que você está ensinando, aquilo que você deseja. Oh meu Deus, o Sinédrio não acreditava, ele dizia, eu estou vendo o Filho do Homem. Aí que eles endemoniaram mesmo. Aí eles endemoniaram mesmo, mas ele estava vendo e experimentando o que ele falava e ensinava. A Bíblia diz que seu rosto estava aceso como o rosto de um anjo. Oh meu Deus! É possível, irmãos. Mas a gente está procurando um ambiente seguro. Nós estamos procurando uma segurança ambiental para a gente viver como igreja. A gente quer plantar igreja em lugares bons. E Deus diz, não. Igreja é uma revelação divina, irmãos. Então se mova por aquilo que você está vendo, não por aquilo que o cenário está tentando te mostrar. Se mova por aquilo que os céus estão te mostrando. E aí sim você vai viver uma rotina saudável. É cansativo? É. A gente vai chegar em casa agora, descansa, irmão. Dorme, descansa. Amanhã só tem 3 cultos na igreja. Eu só vou no primeiro. Não, no último. Mateus prega de tarde. Você prega de tarde, né, Mateus? Deus te abençoe. Você está tentando se mover por aquilo que o cenário e vai te cansando. Ei, o diabo não quer tirar você da igreja. Ele quer te parar. Ele quer te cansar. Ele não quer te parar, ele quer te cansar. Porque homens cansados negociam valores. Pessoas cansadas vão negociando a sua forma de vida. Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Homens cansados não pensam. Homens cansados não calculam. Por favor, querido, viva numa rotina celestial. Aleluia. Vós sois filhos da luz. Viva como alguém que é filho da luz. Alguém que quando chega as trevas são dissipadas. Você não tem que estar preso nas trevas. Você não tem que estar preso nas trevas.
Você tem que viver como alguém que é filho da luz. Querido, sua aliança com Deus segurará todas as outras alianças. O cenário que você vê não é real. Como que não, pastor? Não é. O cenário real é o cenário celestial. Aleluia. O Senhor vem nos revelando e nos mostrando como deseja que a gente viva. As igrejas gastando muita energia, gastando muito dinheiro, para tentar criar uma forma. As pessoas chegam lá e perguntam: qual é o método que vocês usam? Métodos têm prazo de validade, querido. Nós oramos, jejuamos, adoramos e meditamos na palavra. Oramos, jejuamos, adoramos e meditamos na palavra. Oramos, jejuamos, adoramos e meditamos na palavra. Oramos, adoramos, meditando na palavra. E não jejuamos para Deus nos usar. Nós não jejuamos para expulsar demônio dos outros. Nós jejuamos para ser livre de toda religiosidade, de toda carnalidade, para que a gente não se mova na carnalidade. Nós não vamos fazer o que Faraó fazia, carregar o povo de serviço, para que ele não tenha tempo de ir no deserto adorar a Deus. Não, irmãos, não é isso que o Senhor está buscando na vida dos pastores. Sua relação com Deus segurará todas as outras relações. Olha, o lugar que ele deveria ensinar sobre adoração, onde é que era? Era no templo. Mas ele ensina sobre adoração ao redor de um poço, em Samaria. O lugar que ele deveria ensinar sobre adoração deveria ser no templo, e não em Samaria, um lugar contaminado. Aí no templo ele expulsa os mercadores. Em Samaria, no lugar contaminado, ele ensina adoração. Vá para o lugar contaminado, ensine adoração, viva adoração. Passa mais tempo com o diabo do que com Deus. Satanás, como é teu nome? É diabo, irmão. De onde que tu veio? Do inferno. Nós gastamos energia demais celebrando as trevas. Sabe tudo sobre o diabo, mas não sabe nada sobre Deus, sobre adoração. Não vamos para as ruas tentar derrubar os altares de Baal, não. Elias disse: vocês adoram aí, eu adoro aqui. O Deus que responder. Você fica apontando o prédio dos outros que está torto, constrói um reto do lado. Aleluia. O prédio reto vai mostrar que o outro está torto, sem você abrir a boca. Eu não sei porque que tem gente que gasta tempo na internet para falar mal dos outros. Miseráveis. Vai adorar a Deus. Abrir uma porta, entra lá para adorar. Abrir uma brecha, vai adorar. No tempo de Jesus tinha prostituta? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha homossexual? Tinha. Tinha corrupção? Tinha religiosidade? O que é que Jesus fez? Nada. Ele ia indo. Quem quiser vem a mim e beba. Quem tem sede vem a mim e beba. Agora você tem que ter fé para viver isso. E não ir para a igreja reclamar da vida. Se você é filho da luz, viva como alguém que é filho da luz. E as pessoas têm que olhar para você e desejar o que você tem. Desejar o que você carrega. Cara, eu quero ouvir esse cara. Eu quero ouvir essa música. Canta de novo. Eu quero ver. Meu Deus, a empresa dele é diferente. O casamento dele é diferente. Os filhos dele são diferentes. Não porque são crentezinhos de meia tigela, não. É porque eles são de verdade. Quantos filhos de pastores nos procuram lá em Itajaí, Fábio, dizendo: ajuda meu pai. Ajuda meu pai, pastor.
porque tudo é pecado, tudo é do diabo. Dá tudo para o diabo, nem o inferno é do diabo. Deus teve que fazer um inferno para ele, num dia. Está na Bíblia, está lá em Luiz Hermínio, no capítulo 1. A briga do diabo é pelo um altar. Você acha que o diabo quer você? Ele não quer você, ele quer a adoração que você dá para Deus. A frustração de Satanás é ser adorado. Ele quer ser adorado, irmão. Você acha que eu condeno as pessoas que matam um bode e penduram a cabeça dele numa árvore, numa praça? Não, irmãos. Eu choro por essas pessoas. Você acha que eu estou atacando os bruxos? Você acha que o problema da igreja é os bruxos? Você acha que o problema da igreja é os macumbeiros? Você acha que o problema da igreja é o sangue de bode que corre nas ruas? Não. Você acha que a igreja não demanda, ela não cresce por causa da corrupção política? Não, irmãos. Nero matava um crente e nascia 20 no outro dia. O problema da igreja é a sua imaturidade de lidar com um Deus que é vivo, que é santo, que é poderoso, que é de verdade, que está aqui agora, que já levou o meu cansaço. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nos tira da cama. É o Deus que nos levanta, que tem sempre uma lágrima a mais, que tem sempre um sorriso a mais, que tem sempre um dinheiro a mais para gastar com aquilo que é pão. Oh, meu Deus. É isso que vale a pena. Ele em Samaria, no lugar contaminado, com aquela mulher que já teve 5 maridos, ela entendeu. Ela ouviu sobre adoração. E depois que ela ouviu, ela entendeu. Ela soltou o seu cântaro e entrou na cidade. Jesus não disse, vai lá, te divorcia primeiro, depois eu te batizo. Ele não disse, vai lá, nós queremos uma segurança ambiental. Vai lá primeiro, dá o dízimo, depois eu te batizo. Vai lá, ele não falou nada, ele não mandou ela separar, nem do primeiro, nem do segundo. Ele não mandou, ele disse assim, ó, você está toda errada, por isso que você viu essa vida miserável. Sabe por que você está vivendo isso? Porque tem um demônio. Tem um demônio chamado Zé Pilintra, tem um demônio. Rapaz, e sabe o que me engana? Sabe o que me encanta? É que demônio só tem nome brasileiro. Você não vê, tem um demônio chamado William, John. Já viu um demônio chamado John? É tudo Zé, Maria. Ô irmão, deixa a gente em paz. Se já não chegasse a luta que a gente passa no Brasil, eles endemonizam a religiosidade, botam só nome. É o preto velho, é o Zé Pilintra. Não fala isso, pastor, está amarrado. Ah, irmão, constrói um altar para Deus e o fogo arderá continuamente sobre esse altar e não se apagará. Do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Viva como um filho da luz, querido. Viva como um filho da luz. Sede meus imitadores. Paulo estava preso. Senta aí, irmão. Senta. O voo foi cancelado. Peraí. Glória a Deus!
Glória a Jesus. Paulo estava preso. Ele e Silas tomaram um pau. Atos 16. Silas, Paulo, e agora? Eles vão adorar. Vão fazer um altar aqui. A gente estava indo aonde? A Bíblia diz, Atos 16, 16. Atos 16, 16. Você pode pôr aqui Atos 16, 16? E aconteceu que indo nós aonde? Eles estavam indo aonde? Eles estavam indo para a oração. No meio do caminho eles foram parar na cadeia. Foram presos naquele dia. Chegou na cadeia, Silas disse, e agora, Paulo? Ele disse, onde é que a gente estava indo? Vão fazer aqui mesmo. Vão fazer. Mas mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. O problema é esse. Quando muda o ambiente, a gente quer mudar o propósito. Pode mudar seu ambiente. Eu nunca fui em nenhuma nação que Deus não estivesse lá. Eu nunca subi num altar, seja na Índia, na África, no Japão, no Oriente, em qualquer lugar desse planeta Terra. Eu nunca fui num lugar que Deus não estivesse lá. Não, mas ali é difícil, ali é terrível. Olha, ali mata profeta. Nosso pastor Rafael Conrado chegou nos Estados Unidos. Quando ele chegou, o cara foi buscar ele no aeroporto e disse, bem-vindo à terra que mata profeta. Ele disse, pastor Luiz, depois de 12 anos aqui, eu vi que a terra não mata os profetas, era compra. A terra não mata, era compra os profetas. Quem tem preço é fácil de comprar. Quem tem valor, não. Fábio tentou explicar isso para nós. Riquezas não é seu dinheiro, é o valor que você dá para elas. Seja em Alphaville ou em Alfavela, querido, se você anda com Cristo. Paulo e Silas estavam indo ao caminho de oração. Aquele dia Deus mudou a rota, disse, vocês vão para a cadeia. Chegou na cadeia, eles não mudaram o propósito. Eles começaram a adorar a Deus. Eles adoraram a Deus com tanta glória que as portas se abriram, as cadeias se romperam. E o carcereiro pegou a faca para se matar. Paulo disse, não, pode ficar tranquilo, ninguém fugiu não, a gente já é livre, fica tranquilo. A gente já é livre. Por que vocês não aproveitaram? Não adianta fugir daqui para ir para ali, para aqui. Eu sou livre aqui, ó. Eu sou livre aqui, ó. Eu sou livre aqui, ó. Eu sou livre aqui. Eu sou livre aqui, eu sou livre aqui, eu sou livre aqui. Deus me leva para onde Ele quiser. Não temo aquele que pode matar a carne, mas temo aquele que pode aprisionar o espírito. Você está procurando um ambiente seguro para buscar a Deus? Não, adore o Senhor. Deixa mortos enterrar seus mortos. Vá buscar a Deus. Seja livre. Seja livre. Aleluia. É aqui e aqui que você precisa ser livre. Filho meu, me dá o teu coração. Se você pensar nas coisas do alto, buscai as coisas que são de cima, e o Deus de paz guardará os vossos corações. Você é luz, querido. Mas o mundo é terrível. Não existem lugares terríveis, existem lugares que a luz não se manifestou. Porque onde tem luz, as trevas são dissipadas. Então não é a escuridão, é a ausência de luz que destrói uma nação. Entenda isso. Então Paulo aquele dia não fugiu. Ele não fugiu. Você está me entendendo? Deus mudou toda a rota por causa de um carcereiro.
Ele quis se matar porque achou que todo mundo tinha fugido. Não, nós não fugimos, a gente já é livre. Fica tranquilo. Eu não preciso mais fugir. Na realidade, eu estou correndo para a morte. Eu estou indo para Roma. Eu estou na rota. Eu estou na rota da eternidade. Aleluia. Agora, infelizmente, muitos entraram nesse negócio por dinheiro. Muitos irmãos. Eu não estou aqui para falar dos meus irmãos. A minha oração é que os meus irmãos se convertam. Se prostituir com sexo é a mesma coisa que se prostituir com dinheiro. Eu li aqui Efésios 5:3, vou ler de novo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A imoralidade sexual e a cobiça estão no mesmo nível de pecado para Deus. O cara não se prostitui imoralmente, mas ele se prostitui com dinheiro. Irmãos, perceba que em Apocalipse fala de 3 doutrinas: a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que é o profetismo pelo dinheiro, e a doutrina de Jezabel. Perceba que não é espírito, a Bíblia fala que são doutrinas. Como é que você combate uma doutrina? Com ensinos corretos. Por isso que eu digo que as instruções dos últimos dias, a próxima movimentação é instrução para combater a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas, essa doutrina de Mamon, essa doutrina, irmão, que diz: eu vou profetizar agora, põe o pix aqui que eu já vou liberar a palavra. Irmãos, isso precisa ser combatido. E você quer combater bodes na praça? Você quer combater sangue de galinha na praça? Não, você tem que limpar primeiro a casa. Mas não é indo para a internet falando mal dos irmãos. Não, é ensinando que é possível fazer de uma forma lícita, ensinando a coisa certa. Biblicamente é a coisa certa. Doutrinas que precisam ser derribadas, irmãos. Doutrina dos nicolaítas fala de soberba, fala de orgulho. Essa doutrina precisa. Como é que você quebra o orgulho? Com humildade, irmãos. Con esa blusa azul y se me fue la calma del cruz. Tú tan de frente y yo tan sin voz. Me dijiste hola y cambió el sol. Yo no quería caer otra vez, pero en tus ojos me fui al revés. Y ahora tú me tienes así, dando vueltas dentro de ti. No me sueltes si vas a volver, quédate cerca. Déjame caer bajo la luna, tú y yo, bajo la luna, me dijiste amor. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather,
bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a
fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Não chega de salto alto, chega descalço. Tudo de ruim na sua vida aconteceu por causa do orgulho, mas tudo de bom aconteceu na sua vida por causa da humildade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. O orgulho é uma praga. Não tem coisa pior que existe no mundo, é um pastor orgulhoso com o microfone na mão, um pregador orgulhoso, um ensinador orgulhoso. A Bíblia é tão forte nisso que 1 Coríntios capítulo 8 diz que o saber incha, mas o amor edifica. Porque é possível você ensinar com amor quando você se importa com o outro. Você não está ensinando para expor sua intelectualidade, você está ensinando porque você se importa com o outro. Aleluia. Você que é médico sabe disso. Você não se alegra quando chega o paciente, você se alegra quando ele ganha alta, que agora você conseguiu resolver o seu problema. Ele pega, ô doutor, obrigado. Alguns ficam até amigos para sempre, porque ele curou a sua ferida, curou a sua dor. Aleluia. Um pai se alegra quando vê o filho indo casar, indo embora. Por quê? Porque isso completa a profecia. Deixará o homem a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Mas a imoralidade sexual e a cobiça estão nos
nos mesmos níveis de pecado. Ambos são inapropriados para aqueles que se dedicam à vida santa, irmãos. Mas muitos se protegem da impureza sexual, mas não aplicam o mesmo critério, ou seja, o mesmo grau de vigilância em zelo em relação à cobiça. São gananciosos. Não haja entre vós conversações de imoralidade, nem de cobiça. Nem de cobiça. Você nunca vai vencer a Deus. No quesito de dar, de ser generoso. Cobiça significa preonexia, no grego, que quer dizer desejo insaciável de possuir mais. Ter mais do que é dos outros. Ter mais daquilo que é dos outros. O problema da cobiça não é ter o que não se tem, é ter o que não se precisa. É você buscar coisas que você não precisa delas, pelo menos agora não. Porque na cobiça se manifesta uma coisa chamada avareza, ganância e idolatria. O melhor antídoto para não cobiçar o que é dos outros é se satisfazer com aquilo que é seu. Se você tem um altar, uma rotina, uma rotina de devoção ao Senhor, pastor, uma rotina de devoção ao Senhor, irmãos, você vai se satisfazer. Eu me lembro que eu trabalhava na televisão. Assim que eu comecei o ministério, eu trabalhava num canal de Itajaí, chamado Brasil Esperança. Eu pertencia a uma igreja que tinha um programa de televisão. Meu pastor perguntou se eu não podia fazer aquele programa. Como é que era o programa? O programa, você ia na casa de alguém entrevistar a pessoa, e o que ela precisasse você pedia na televisão e dava para ela depois. Era Brasil Esperança, trazendo esperança. E eu ganhei muita coisa. Terreno para dar para pessoas que moravam debaixo da ponte. Ganhamos carro, uma Kombi para dar para um irmão que vendia caldo de cana. Até dentadura a gente ganhava. E um dia eu fui visitar o seu Antônio, lá na cidade de Blumenau, numa favela. E eu cheguei com um canal de televisão, chegou o câmera, né? Uma equipe de 3, 4 pessoas, chegamos. Um lugar pequeno, o programa passava todo dia, ao meio-dia, na televisão. TV Brasil Esperança. Essa TV era uma TV educativa. Ela pegava em 46 cidades do estado de Santa Catarina. E aí cheguei na casa do seu Antônio. O pessoal chegou na favela assim. Eu cheguei e disse: senhor, visite o seu Antônio. O seu Antônio gosta muito do senhor. Onde é que é o seu Antônio? É lá naquela casinha. Eu fui, casinha do seu Antônio era 2x2, irmão. Um fogão de lenha. Entrei no seu Antônio, na casa dele, já tive que baixar a cabeça para entrar. Seu Antônio, ele tinha um sorriso vazio, ele não tinha dente. Só tinha um ponto esquerdo aqui, né? Não tinha mais centroavante, não tinha mais meio campo. E o seu Antônio tinha uma televisãozinha daquela que é TV e rádio junto, desse tamanhozinho, que você puxava a antena e botava um bombril em cima. E ele dizia: ei, irmão, o pastor Luiz na minha casa. Eu era novo, convertido, assim. Isso foi, quer ver, foi em 2000. No ano de 2000, faz 25 anos. Eu tinha 5 anos de fé. E eu disse: seu Antônio, o senhor sabe como é que funciona o nosso programa? Ele disse: sim, senhor. Eu digo: então, agora nós vamos entrevistar o senhor, vou gravar. Aí o senhor vai pedir o que o senhor quiser. Tá bom? Tá bom. Aí o seu Antônio deu uma arrumada nos fiozinhos de cabelo que ainda tinha, botou para o lado assim. Aí ele sentou comigo: quer um café? Eu olhei para o fogão de lenha. Eu digo: meu Deus, o café está dentro daquele bule ali. Mas para agradá-lo, eu disse: dá um cafezinho, seu Antônio. O café não tinha nem força de sair do bule, irmão. Ele botou o cafezinho numa xícara sem alça. Eu peguei e fiquei olhando para aquela casa. E o seu Antônio feliz, me olhando e me admirando. E eu todo bonitinho, gel no cabelo, gravatinha. É, meu Deus. É forte. Todo arrumadinho, o cinto combinando com o sapato. Todo bonitinho. Eu disse: o seu Antônio disse assim: ô pastor, glória a Deus, que bom que o senhor está na minha casa. Minha esposa morreu, pastor, 3 meses faz, glória a Deus. Ela está na eternidade, só está esperando o eu agora, aleluia. Eu digo: é, seu Antônio, e os seus filhos? Meus meninos já casaram, eles moram em outra cidade, mas meus filhos me amam, eu amo meus filhos. E a minha esposa morreu, pastor, morreu aqui nessa caminha aqui, ó. Eu estava sentado na cama. Eu fiquei olhando aquilo, seu Antônio. Disse: seu Antônio, ele disse: vamos gravar, vamos. Aí abracei o seu Antônio. Luz, câmera, ação.
1, 2, 3. Olá, queridos, eu sou o pastor Luiz Hermínio do programa Brasil Esperança. Nós estamos aqui na casa do seu Antônio. O seu Antônio abriu aqui com um sorriso vazio. Eu disse, nós viemos aqui perguntar o que é que o seu Antônio precisa. Seu Antônio, o que é que o senhor precisa hoje para melhorar a sua vida? Ele disse, eu não preciso de nada não, mas o pastor Luiz disse para me pedir. Eu disse, corta, irmão, corta. Cortou. Senhor Antônio, deixa eu explicar para o senhor. Vamos aproveitar, homem, a televisão está aqui. Isso passa em 40 e tantas cidades. É mais de 2 milhões de pessoas assistindo. Vai que o senhor ganhe uma casa. Não precisa não, pastor. Não precisa casar não. Quero ir para a glória com Jesus. Mas aproveita, homens, pastor, só se o senhor quiser que eu peça. Eu não preciso de nada. Eu fiquei sentado, aquela pureza daquele coração entrou dentro da minha mente. Sentei na caminha da defunta e fiquei pensando, Deus, como alguém pode ser feliz aqui? E Deus disse, meu filho, qualquer lugar é o melhor lugar do mundo. Quando alguém construir um altar para mim naquele ambiente. Do que adianta você ter uma casa e não ter um lar? Do que adianta você ter cama e não ter sono? Do que adianta você ter mesa e não ter comida? Do que adianta ter comida e não ter fome? Do que adianta ter religião e não ter salvação? Cara, eu comecei a chorar copiosamente. Senhor Antônio, calma, pastor Luiz, calma que Deus vai te abençoar. A vida do seu Antônio nunca mais saiu, eu nunca mais ouvi desde 2000. Ele deve ter já partido porque é o que ele queria. Ele estava vendo o que ele adorava. Nada naquela terra satisfazia mais a sua vida. Um homem de 70, 80 anos, sozinho, numa casa, num fogãozinho de lenha. E eu fiquei pensando, Deus, nós não somos crentes ainda. Ele disse, meu filho, constrói um altar. Não se encante com as coisas desse mundo. Irmão, a carência existencial e a cobiça ministerial tem impedido muitos irmãos de chegar ao propósito de Deus. Eu vou repetir, a carência existencial e a cobiça ministerial tem impedido muitos homens de chegar ao propósito de Deus. Ser movido pela cobiça é ser levado por um espírito de insatisfação contínua, onde nada do que você possui é suficiente. E isso vai te levar à idolatria, até você começar a adorar você mesmo, adorar o seu próprio ministério, adorar seu próprio umbigo, adorar suas próprias ações. Onde o dinheiro e as posses começam a tomar o lugar daquilo que pertence somente a Deus. Sede meus imitadores, disse Paulo. E quando ele escreve isso, Paulo já estava a caminho de cadeias, a caminho de naufrágios, a caminho de perseguições. Todo barco que Paulo entrou afundou. Toda cidade que ele entrou dava um BO, um problema com ele. Em Listra apedrejaram Paulo, puxaram ele para fora. Ele acordou e disse, vamos de novo. Limpou assim, pegou um lenço umedecido, deu uma limpada e disse, vamos entrar de novo. Mas Paulo disse, vamos de novo, vamos levantar um altar ali. Paulo pregava na sinagoga e ele era expulso, mas sempre vinha alguém atrás dele. Paulo, eu gostei do que você falou. Ele disse, vamos abrir um PG na sua casa, vamos abrir um PG. Um pequeno grupo, vamos abrir na sua casa uma célula. Deus só precisa de um que creia. Deus só precisa de um que queira. Deus só precisa de alguém que diga, eu vou construir um altar. Toda manhã eu vou colocar lenha nele e o fogo arderá continuamente sobre esse altar e nunca se apagará. O púlpito não substitui o seu altar. O púlpito não substitui o seu altar. Pessoas que começaram no altar foram para o púlpito e não trouxeram o altar junto.
Começaram a brilhar, mas não iluminaram mais. Brilharam, mas não iluminaram. Brilhar só tem um objetivo: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam. Porque se eles estão ofuscados com o seu brilho, você não está iluminando. A santificação não é parcial, irmãos. A vida cristã exige uma purificação completa em todas as áreas. Não basta evitar um pecado e se render ao outro. Pessoas que são orgulhosas por nunca ter traído, por nunca ter enganado, por nunca ter feito coisas erradas, mas são pessoas avarentas e cobiçosas. O problema é que a igreja, ela tem um certo nível de misericórdia para perdoar o maldizente, para perdoar o fofoqueiro. Ela consegue perdoar o fofoqueiro, o maldizente, o avarento, o idólatra. Ela não consegue perdoar o imoral. Ela tem um certo nível de tolerância para uma coisa, mas não tem o mesmo nível para outra. Isso não é amar a misericórdia. Isso não é amar a misericórdia. Jesus perdoou uma prostituta, mas também abraçou um leproso. E também comeu na casa de Zaqueu. Ele tinha misericórdia para a corrupção, ele tinha misericórdia para a doença, ele tinha misericórdia para a imoralidade. Ele também abraçou um centurião. Ele tinha misericórdia para todas as áreas de uma sociedade, para todos os viés da vida das pessoas. Eu e você precisamos ir para o altar, porque o altar vai nos ensinar a viver com Cristo. Não basta evitar um pecado enquanto se pratica o outro. Deus nos chama para sermos santos em todas as esferas da nossa vida, o que inclui tanto nossos desejos sexuais quanto as nossas ambições financeiras. Eu vou te dar um conselho. Fábio já falou disso aqui hoje. Não pense que eu vim aqui por causa do seu dinheiro. Não pense que eu vim aqui por causa dos seus bens. Wagner me conhece, conhece a minha casa. Eu nunca saí da minha casa por dinheiro, irmãos. Eu já fui em nações que eu tive que pagar a conta. Eu já fiquei em hotéis que o pastor que me chamou não gostou da mensagem, não pagou nem o hotel que eu fiquei. Mas o Senhor nunca deixou faltar. Deixa eu te falar uma coisa. Ambições financeiras têm matado mais profetas do que desejos sexuais. Eu não estou dizendo que uma coisa é lícita e a outra não. Eu estou dizendo que nada disso é bom. Você não pode se livrar de uma coisa e se prender a outra. Muitas pessoas estão se perdendo com dinheiro. Misturaram CNPJ com CPF. Misturaram tudo. Não, irmãos. Deus só tem um motivo para te dar dinheiro: para você ser provisão para quem não tem provisão. Aleluia. Oh, o Espírito da verdade traz essa revelação aos nossos corações. Abre a nossa mente, implanta isso na nossa cabeça, na nossa vida, Senhor. Implanta isso na nossa cabeça, na nossa vida. E eu quero te dar um conselho que o Fábio já falou aqui hoje. Quando tem uma coisa que eu gosto muito, estou falando de coisa, quando eu percebo que aquilo eu estou começando a gostar demais daquilo, sabe o que eu faço? Eu dou para alguém. Por isso que eu já dei meus carros, casa que moro, eu e Iraci. A gente é extremamente desprendido. Somos extremamente desprendidos de tudo. Fique tranquilo, eu não vou fazer outra oferta. Fique tranquilo, eu não vim buscar seu dinheiro. Eu vim tentar de alguma forma dizer: viva como um filho da luz. Viva como um filho da luz. Quando eu estou preso a alguma coisa que eu gosto muito, às vezes uma roupa, às vezes um tênis, às vezes um relógio, às vezes uma coisa. Por isso que eu procuro não me desprender, porque eu não aguento mais dar as coisas para os outros. Por isso que eu não procuro me prender mais a nada. Foi um discipulado que o Espírito me ensinou a se desfazer, a segurar tudo de mão aberta, para ser livre da cobiça. Você não pode evitar a prostituição sexual e se permitir viver prostituição financeira.
Prostituir-se por dinheiro é a mesma coisa que se prostituir imoralmente. É igualmente reprovável. Ambos configuram prostituição aos olhos divinos. Dá uma olhada nisso. Bota aqui para mim Salmo 106, verso de 9 a 15. Salmo 106, do verso de 9 a 15, diz assim: repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelo abismo como pelo deserto, e livrou-os da mão daqueles que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez desfinhar a sua alma. Sabe o que é isso? Eles ficaram tão cobiçosos no deserto que Deus deu aquilo que eles pediram, mas isso definhou a alma deles. De sorte que Deus satisfez o desejo, mas fez desfinhar a alma. Sabe como é que eu chamo isso? A derrota da vitória. É quando você ganha aquilo que você pediu, mas aquilo é uma derrota na sua vida. Então por que Deus me dá se é uma derrota? Deus te dá para deixar claro para você que o que você quer muitas vezes não é a vontade dele. O povo está comendo um maná que vinha do céu, e o povo disse: nós queremos carne. Ele disse: para que, gente? Não, esse pão vil, nós queremos carne. Tá ok, mas vocês vão comer até sair pelas narinas. Meu Deus. Ou seja, Deus dá o que você está pedindo, dá. Então Deus está me abençoando. Não, Deus não te abençoa quando Ele dá. Quando Ele dá, Ele te prova. Tu acha que Deus tem problema de te dar fama? Tem problema de te dar sucesso? Tem problema de te prosperar? Não, Deus dá, mas quando Ele dá, Ele não abençoa, Ele prova. Deus te abençoa quando Ele tira. Que deixa só o deserto, não tem nada. Aí você diz o quê? E agora? Aí eu tenho que ir lá no discipulado do seu Antônio. Eu tenho que sentar lá na casa do seu Antônio, na cama da defunta, e dizer: seu Antônio, me ensina o que é ser feliz. Não baseado em coisas, baseado em dinheiro, baseado em coisas. Você está esperando um novo céu e uma nova terra. Nada nesse lugar vai roubar você do novo céu e da nova terra. Nada. Sua alma definhará, sua alma ficará doente. Ele está dizendo aqui. Olha que coisa forte. Eu vou falar, depois vocês resolvem com o pastor Wagner. Sua alma definhará. Ele deu o que lhe pediram, mas fez definhar a sua alma. O que é isso, pastor? É uma coisa para pensar, tá? Vou botar uma pulguinha atrás de sua orelha. Doenças da alma, depressão, burnout, fadiga. Será que elas não podem ter sido causadas por coisas que Deus te deu, mas eram coisas que Deus não queria te dar? Meu Deus. Porque se definha a alma. Pode alguém definhar a alma fazendo uma coisa para Deus? Não pode, Fábio. Por isso que Deus foi atrás de Elias. Ele disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem mandou você para essa caverna? Volta pelo teu caminho. Não fui eu que botei você nesse caminho. Ainda tem uma comidinha para você aguentar, mas volta pelo teu caminho. Elias está acostumado, sabe o quê? Subir no altar e dizer: receba, receba. Quem quer glória, vem aqui, toca. Quando ele se sentiu ameaçado, ele foi sozinho para uma caverna. Quando ele está sendo usado, Deus vinha com fogo, com trovão, com relâmpago. Agora Deus está tratando dele. Deus não estava no fogo, não estava no relâmpago, não estava no trovão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não te trata
da mesma forma que te usa. Deus não te trata da mesma forma que te usa. Então eu sou usado aqui por Deus. Receba com eco. Receba poder. Coisa boa é ser usado, mas coisa boa mesmo é ser tratado. Coisa boa é chegar no quarto e dizer: Deus, aqueles aplausos são teus. Aquelas fotos que eu tirei no final do culto, é porque o Senhor me deixou conhecido, o povo me ama, mas eu amo o Senhor, eu não quero nada daquilo. Senhor, o dinheiro que o Senhor me deu, eu vou gastar tudo com gente. Eu vou gastar tudo com gente. Eu vou alimentar gente, eu vou para as nações, eu vou comprar passagem, eu vou pagar hotel, eu vou viajar, eu vou fazer as coisas para o Senhor. Sede meus imitadores, diz o Senhor. Você está me entendendo, cristão? Ele deu o que eles pediram, mas fez definhar a sua alma. Então a minha pergunta é: será que as doenças da alma, doenças emocionais, depressão, burnout, será outra coisa perigosa de falar? Mas eu vou falar. Aí você pensa: não condeno nada, só estou botando na mesa. Será que em vez de a gente passar a vida inteira na igreja fazendo cura interior, expulsação de demônio, libertação, porque eu nunca vi tanta cura interior, tem gente que não tem mais nem interior. A cada 3 anos a pessoa precisa ir lá de novo. A gente já deveria estar ganhando o mundo e estar gastando tempo com um crente que não converte. Tudo é libertação. Tem que libertar daquilo, libertar daquilo. Meu Deus, eu já te libertei. Você precisa assumir uma postura de expulsar o demônio, de construir um altar para Deus na sua vida, e o demônio vai embora. Ele vai embora, ele não suporta ver você adorar a Deus. Mas se você não adorar a Deus, ele virá. E aí de semana que vem você vai ter que ter outra libertação. E você vai ter que ter outra. Pastor, mas é que eu não consigo me libertar dos pensamentos ruins. Você nunca vai se libertar. Agora você precisa separar o que é tranquilidade e o que é paz. Tranquilidade você não vai ter nunca. Esquece, querido, você ainda vive num corpo de carne. Você é responsável pelo que passa na sua mente? Não. Você não é responsável pelo que passa, você é responsável pelo que permanece. Passou, sai. Sai daqui. Eu não adoro você, diabo. Eu adoro a Cristo. Você não tem poder. Ai, mas eu sonhei que virou o carro, que tombou não sei o quê. Calma, vamos orar. Ah, mas a gente já queimou o Mickey. A gente já queimou a Minnie. Foi uma pessoa lá em casa uma vez. Foi uma senhora, uma irmã lá em casa. Não, deixa eu tentar te ajudar, irmãos. Você não acredita em libertação? Claro que eu acredito. Mas de uma vez por todas, acabou. Você não acredita em cura interior? Claro que eu acredito. Eu tinha sérios problemas com meu pai. Eu sentei com um pastor, contei a minha vida para ele. Ele orou comigo, me fez enxergar a cruz. Ele me fez enxergar a cruz. Acabou, meu pai é meu amigo. A irmã foi lá em casa. A Bruna, esposa do Chaves, pequenininha. Ela entrou e disse: tem um demônio naquele quadro. Eu com medo do demônio, quebrei o quadro. Tem um demônio naquele bicho. Lembra aquele boneco Fofão? Quem lembra do Fofão? Ela passou pelo Fofão da Bruna e disse: que bicho feio, tem demônio. Irmão, se todo feio tivesse demônio. Se teus olhos forem bons, o problema é que a gente só vê o mal. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Agora, se você só vê luta, só vê problema, só vê demanda, só vê circunstância,
A minha filha chorando, pai, meus bonequinhos. Eu digo, demônio, filha, demônio. Fiz uma pilha, taquei álcool e começamos a orar ao redor da fogueira. Demorou para queimar. E ela dizia, viu como tem demônio? Não queima. Irmão, 3 dias depois eu andava em casa assim, ó. Passei na rua, aquela irmã que foi lá em casa, de bicicleta, fumando. Aí eu disse, missionária Hollywood, a missionária Plaza Longo. Pessoas, o demônio não estava nos bonequinhos da minha filha. Sabe onde estava o demônio? Você está me entendendo? Você está me entendendo o que eu vim fazer aqui? Arriscar a minha pregação, para que você pense que eu não acho libertação importante, que eu não acho cura interior importante. Eu acho tudo isso importante, desde que isso não prenda ninguém em si mesmo. Eu acho importante de uma vez por todas. Acabou. Deixa eu te ajudar com o teu pai. Quantas pessoas nós ajudamos lá na casa de recuperação, criada sem pai? Quantas pessoas, quantas crianças que foram abusadas, a gente ajuda a restaurar a sua vida? Quantas mães nós atendemos lá no Mevan, com filhos nas drogas? Deixa eu te falar, querido, nós acreditamos sim, lá em Itajaí nós temos aconselhamento, temos restauração sim, mas é para apontar a pessoa para a cruz, pegar ela pela mão e dizer assim, olha para a cruz. Mateus falou uma coisa importantíssima ontem, quando o tabernáculo foi montado, quando eles acampavam, todas as tribos acampavam de frente para o tabernáculo, porque o alvo deles era adoração. As costas ficavam desguardadas. Meu irmão, mas se a justiça dele vai diante de mim, a sua glória é a minha retaguarda. Quero deixar essa palavra ao seu coração nessa manhã. Cedo, porém, se esqueceram do que viram. Viram o mar abrir, viram isso, viram um monte de coisas. 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, visto que seus corpos ficaram estendidos no deserto. Preciso ter uma posição, é isso mesmo que o Senhor quer me dar? Tem pessoas que se elas enriquecerem, elas vão deixar a igreja, vão deixar o Senhor. E o Senhor sabe disso. Tem pessoas que, se elas ficarem famosas, elas vão deixar o Senhor. O nível de humildade que você anda define até onde você pode ir. Eu conheço pessoas, e você conhece também, que se tirar o microfone, tirar a câmera, tirar o púlpito, tirar o ministério de louvor, não sobra nada. Um pregador que não adora não deveria ser um pregador. Um músico que não adora não deveria ser um músico. Nós somos chamados para adorar o Senhor e construir altares. Caxias, nós viemos aqui construir um altar junto com vocês. Dizer que o altar que você está fazendo aqui com a sua equipe é um altar genuíno, certamente Deus vai honrar. Mas por favor, vejam mais a Deus do que demônios. Vejam mais a Deus do que demônios. Vamos destruir os altares de dentro de casa primeiro. Fazer o que o Senhor falou para Gideão: pega o segundo boi, aquele de 7 anos, e derruba os altares da casa de teu pai. Vamos derrubar os altares primeiro dentro de casa. Eu quero orar por você. Uau. Acabou. Aleluia.